Agora esta chamada está sendo gravada. Olá, pessoal, tudo bem? Então, nós retornamos aqui na segunda parte da aula, que nós estamos falando a respeito da história do texto do Antigo Testamento. Nós estamos fazendo a análise desse livro, certo? De alguns capítulos introdutórios deste livro, e nós vamos retornar à parte 2 desta aula. Vamos lá, pessoal. Então, alguns textos bíblicos, né, como nós vimos na outra aula, esses textos eles vão sofrer algumas mudanças em relação à pluralidade das formas textuais bíblicas, né? Nós sabemos que toda cultura, toda etnia, todos os povos, eles têm uma certa pluralidade cultural, né? E querendo ou não, alguns costumes, eles passam por essa diversificação. E hoje é dessa forma. E também antigamente era da mesma forma, pessoal. Não vai ter muita diferença. Só que nós temos que tomar cuidado, né, que vai ter aqui uma certa distinção. O que vai ser a composição literária dos livros bíblicos e o que vai ser as edições sucessivas que irão ter nestes respectivos livros ou textos bíblicos. Vamos lá. Então, o que seria a composição literária dos livros bíblicos? Ele vai se referir justamente à criação original dos livros bíblicos, ou seja, a primeira forma como vai ser escritos esses livros. Então, a composição literária vai ser a primeira forma, ou a primeira vez, a primeira versão desses escritos, né? E essas edições sucessivas vai ser justamente as versões que vão vir após essa primeira escrita, né? Então, recapitulando, o que é composição literária dos livros? Seria a primeira versão de um texto ou de um livro, e as edições sucessivas seriam as versões que vão vir desse texto, né? As próximas versões. Uma observação importante que o autor coloca, que essa pluralidade das edições ou das formas textuais, ela vai afetar a própria Bíblia hebraica, antes do início de nossa era. Justamente a questão de pluralidade, questão de cultura, questão de fala, de língua, tudo isso daí vai gerar uma pluralidade que, de certa forma, vai afetar de forma direta a Bíblia hebraica. Então, vamos lá. Os manuscritos do Mar Morto e a Septuaginta é possível determinar algumas dessas edições que vão ter essas modificações. Vamos lá. O texto do Êxodo, pessoal, né, especialmente a seção do tabernáculo, ele vai ter algumas modificações. O livro de Samuel, né, como nós estamos falando aqui da Tanakh, do Antigo Testamento hebraico, e o Antigo Testamento hebraico, ele não vai ter a divisão 1 Samuel, 2 Samuel, ele vai ter também aqui algumas pequenas pluralidades nesse texto, Jeremias, Ezequiel, Esdras, Neemias, Daniel e outros livros, pessoal. Só que essas modificações, elas não vão afetar de forma... São poucas as modificações. Eu diria que 99 seria 0,001%, né, de modificação que não afeta o texto na sua essência. E como que nós podemos explicar essas diferenças, né? É justamente nas diferenças por questão de lugares, como, por exemplo, na Babilônia, no Egito, na Palestina, certo? Então, querendo ou não, dependendo da localidade, do local, da língua, né, algumas palavras, algumas frases, elas vão perder o seu sentido real. Por isso que vem aqui as reedições, né, as recessões, que é justamente trazer os textos mais original possível. Uma observação importante. É provável que a autoridade judaica tenha reeditado certos livros bíblicos. Então, isso aqui, querendo ou não, ela reeditou por quê?
para tentar justamente trazer o mais próximo possível do que já era, né? Tendo em vista que eles não queriam que o texto ficasse muito modificado, então eles queriam trazer o mais próximo do original. No final do primeiro século, um texto específico adquire o status de texto autorizado exclusivo no judaísmo, que servia do hebraico na liturgia da sinagoga e nos estudos das escrituras. Qual seria esse texto? É justamente o proto-maçorético, né? Então, nós vamos ver aqui o que seria esse proto-maçorético, que seria um texto que vai ser autorizado, né? Vai ser um texto que vai servir de base. Então, esse texto que vai servir de base, vocês vão pegar esse texto e, partindo desse texto, vocês podem construir as edições futuras. Vamos lá. O que é o texto proto-masorético? O texto proto-masorético é um texto hebraico consonântico particular e que foi adotado como único texto autorizado da Bíblia na comunidade judaica no século I depois de Cristo. Observação importante. O texto proto-masorético não era adotado nas comunidades samaritanas. Então, esse texto ele vai ser adotado somente na comunidade judaica, não sendo adotado na comunidade samaritana. Vou já apresentar esse texto aqui para vocês, pessoal. O texto masorético. O que era o texto masorético? Ele é o texto bíblico hebraico que incluía as consoantes, sinais de pontuação, sinais melódicos, chamados de cantilação ou acentos, vogais, divisões em alíneas, seções e livros. Além disso, ele contém notas curtas, chamadas de pequenas maçoras, ou notas detalhadas, grandes maçoras, escritos pelos eruditos medievais, chamados maçoretas, né? É uma observação importante. Essas notas ajudam a preservar e garantir a leitura correta e a pronúncia precisa do texto. Então, foi desenvolvida pelos masoretes, né, essa forma de escrita, justamente para que não se perdesse, né, esses textos. E nós vamos ver aqui como que eram esses textos. Então, aqui é um texto masorético, né? Vocês percebem que ele tem alguns pontos aqui embaixo, né? Não dá para ver com muito detalhe, mas ele tem aqui toda uma escrita, né? Os pontos, os riscos. Acredito que o próximo slide vai mostrar de forma mais clara para vocês. Então, olha aqui, ó. Então, tem esses pontos aqui, esses riscos, né? Tudo isso daqui, pessoal, é para que as pessoas pudessem identificar e até mesmo fazer a pronúncia correta de uma frase, né? De um parágrafo, de um versículo dentro da palavra de Deus. Vamos lá. E qual vai ser a contribuição das versões antigas, né? Vai ser justamente aqui, ó. A mais antiga tradução da Bíblia é a Septuaginta. Então, a Tanakh, né, vai ser a primeira Bíblia, né, a Bíblia hebraica. Da Tanakh vai vir a Septuaginta, que já foi a primeira tradução, né, do grego para o hebraico. Vamos lá. Os Targumes, tradução aramaica dos livros bíblicos de autores e de épocas diferentes. Então, aqui já vai ser os Targumes, né, que vai ser tradução para o aramaico. A Peshita, chamada também Peshito, que vai ser a tradução siríaca, né, do século II. E a Vulgata, que vai ser a tradução da Septuaginta, do grego, para o latim, certo? Pessoal, então, nós vamos finalizar nossa aula, né, do Antigo Testamento. Nós já vimos aí 2 capítulos introdutórios do cânon do Antigo Testamento. Nós já vimos aí a história do texto do Antigo Testamento. E na próxima aula vamos ver os meio produtores da Bíblia hebraica. Então, vou me despedindo aqui de você, que o Senhor possa abençoar a sua vida, né? Na próxima aula vamos dar continuidade a esse material, esse livro aqui, tá ok? Então, que Deus possa te abençoar. Até a próxima. Tchau, tchau.